palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre obrigado pela sua presença aqui nessa noite de quinta-feira. Quem puder deixar o seu like, agradeço muito. Tava acompanhando aqui os jogos de hoje. São Paulo, LDU, Flamengo e Estudiantes. Bora comentar algumas coisas aqui. E também notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Claro, semifinalista da Libertadores. E acabaram as quartas de finais da Libertadores. Já tá tudo decidido. Acertei os palpites, hein? As minhas semifinais seriam esses jogos que vão acontecer. Esse último aqui, não vou mentir, tava torcendo ali pro Flamengo ficar fora. Como eles torceram pro Palmeiras cair ontem, mas eles acabaram passando. E o São Paulo, e o Clube da Fé. E pra falar sobre isso daí e, como eu falei, notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando, se você quiser assistir filmes e séries, galera, vai no primeiro comentário e na descrição chama a galera do TV Torcida. O teste é na hora do seu celular, no seu televisor. Você vai ter uma ótima grade de canais, ótimo custo-benefício. Vai assistir todas as principais ligas do mundo. Amanhã tem jogo do Bayern. Final de semana lotado de jogos. O Palmeiras enfrenta o Bahia. Então você vai ter Brasileirão, Série A, Série B, muito mais. Bom, galera, primeira coisa, boas notícias. O Paulinho treinou hoje com bola, tá? Estamos agora no final de setembro e o Paulinho começou seus primeiros contatos ali com bola. Eu trouxe informação para vocês mais ou menos umas 3 semanas atrás, falando que há a possibilidade do Paulinho voltar em novembro, tá? E agora tem vários trabalhos para se fazer, tudo, trabalhos físicos, mas o Palmeiras não gosta de entregar prazos. Vamos lembrar que o Bruno Rodrigues ia voltar só no ano que vem. E acabou já voltando, atuando naquele jogo contra o Internacional. Vamos ver se ele vai ter chance mais na sequência. Então, pode ser que o Paulinho volte antes, não tem o dia exato, tá? Mas quando ele fez a cirurgia, eu trouxe a info aqui pra vocês, que era de que ele ficaria uns 3 meses fora. Então ele operou quase ali em agosto, daria mais ou menos isso aí em novembro mesmo. Seria um baita de um reforço mesmo, não estando 100%. A gente viu o que ele fez no Mundial. Se ter um cara desse no banco, seria um negócio muito bom pra gente. Legal os bastidores da vitória do Palmeiras, Abel Ferreira no intervalo, incentivando o grupo, falando pra não cair na pilha do árbitro, se concentrar no que tinha que fazer dentro de campo. O Abel parece que voltou, parece não, né? O Abel voltou ali, tem um bom controle do time, o time voltou a jogar um grande futebol. Isso é mérito dele, é mérito dos atletas, é mérito de todo mundo. E a gente fica muito feliz com isso. Também vi uma fala do Piquerez no vestiário, falando sobre o jogo, o que o Palmeiras fez ali, que foi história contra o River Plate, jogaram muito no segundo tempo e que a noite de ontem vai ficar pra história, mas vai ficar muito mais se eles conseguirem trazer a taça, porque é o trabalho que eles estão fazendo, eles vão lutar para conseguir esse troféu. E é um dos líderes ali, um outro cara que jogou muito bem, o River Plate, e é um dos caras aí da nossa espinha dorsal, com toda a certeza, o Piquerez. Sobre as semifinais da Libertadores, galera, Palmeiras e LDU, São Paulo foi para casa, perdeu os 2 jogos para o time equatoriano. Muitas conversas, a torcida de São Paulo muito confiante, queria ganhar. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui com vocês, eu tava conversando lá com o pessoal do grupo, falei: caramba, estão cantando muita vitória contra a LDU, né? A LDU, tudo bem, não é aquele time, né, que enche os olhos, nada demais. Porém, a LDU eliminou o Botafogo, foi? Ganhou de 2-0, perdeu no Rio de Janeiro de 1-0, jogando bem, depois tomou 2-0. Luciano perdeu uns gols hoje inacreditáveis. Eu vivo falando para amigos São Paulinos, eu não sei como é que vocês acham esse cara tão absurdo assim. Tem muita gente dá uma moral absurda pra ele. É um jogador pra mim comunsíssimo. E o São Paulo eliminado. O Crespo falou que tá bom, porque o time ia lutar pra não cair. O Rafael, goleiro do São Paulo, falou que o São Paulo foi melhor do que a LDU. 180 minutos lá e aqui. Foi melhor, foi eliminado? Meu amigo, isso é incompetência daquele tamanho, né? Mas já era, o São Paulo tá fora, Palmeiras e LDU. Lembrando que a LDU hoje é a 3ª colocada do campeonato equatoriano e é treinada pelo Thiago Nunes. Lembra do Thiago Nunes? Treinador que era do Botafogo no ano passado? Ele mesmo. Então, esse confronto é definido. E do outro lado da chave, o Racing já tinha passado pelo Vélez, ganhou os 2 jogos, e o Flamengo passou do Estudiantes nos pênaltis. Um jogo nervoso, tenso. Libertadores realmente é um torneio atípico, né? O Estudiantes conseguiu igualar muito ali na força física, nos duelos individuais, marcando muito forte, não dando espaços. O Estudiantes teve oportunidades de fazer mais de um gol. O Flamengo também no começo do jogo teve chance de fazer 1-0, não fez, o zagueiro acabou cortando. O Estudiantes abre o placar no final do jogo com falha do Rossi
E o Estudiantes teve chances para fazer, como eu falei para vocês, 2-0. O Flamengo também teve chance no final do jogo de fazer 1-1. Então, assim, qualquer resultado hoje seria normal. 2-0 Estudiantes não seria um absurdo. Se fosse 1-1 também não seria nenhum absurdo. E o jogo se arrastou para os pênaltis. E o Rossi, que é um goleiro que pega pênaltis já, é um goleiro que tem um histórico de pegar pênaltis, falhou no gol. Conseguiu pegar 2 cobranças. E o Flamengo está na semifinal. Acabei acertando Palmeiras e LDU. E Flamengo e Racing. Lembrando que lá quando começou as oitavas de finais, quando saiu o sorteio, a minha final foi Palmeiras e Racing. Lá atrás, quando saiu o sorteio lá, foi Palmeiras e Racing. Ainda tenho chance de acertar, porque o Racing ainda está na competição, vai jogar com o Flamengo. Vai ser um time duríssimo pro Flamengo bater, duríssimo. O Racing não é um time bobo. Para mim é o melhor time argentino que tem. Eu já tinha comentado isso com vocês. Vai ter muita dificuldade o Flamengo, que já teve dificuldade com Estudiantes. E o Palmeiras tem aquele negócio, tem altitude. E o problema quando for acontecer esses jogos Palmeiras e LDU, quando o Palmeiras for jogar com a LDU, um jogo antes, sabe contra quem que é? Flamengo. E Flamengo é a mesma coisa, né? Então, Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar no Maracanã e na semana seguinte, na quarta-feira seguinte, provavelmente quarta e quinta, o Flamengo vai jogar, acho que o Flamengo joga o primeiro em casa contra o Racing, né? Acho que sim, porque o Racing ficou em primeiro no grupo. E aí, depois joga contra o Racing no El Cilindro. E o Palmeiras joga a primeira em Quito. Então, o primeiro jogo do Palmeiras é na altitude. E antes o Palmeiras tem o confronto com o Flamengo. E depois o Palmeiras tem o confronto contra o Cruzeiro. Então, olha onde que foi cair esse jogo de Libertadores pra gente. Entre Flamengo e Palmeiras. Aí depois tem LDU e Palmeiras. Depois Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Mas é assim mesmo. E depois de Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque, o jogo da volta no Allianz. É assim mesmo, quem quer chegar nos campeonatos, estamos na briga pelo Brasileirão, na briga pela Libertadores e agora funilou. 4 times, 2 jogos. Em 2 jogos nós podemos garantir nossa vaga para a final e aí final é final. O Palmeiras para mim é favorito contra a LDU, já quer dizer que passou? Não, porque a gente não canta a vitória, quem canta a vitória são outros torcedores, mas agora vai ficar bonito de ver. Agora é aquele detalhe, é semifinal, são 2 jogos, não pode errar, tem que errar o menos possível. E com certeza, se o Palmeiras passando pela LDU, que a gente acredita, a gente confia, a gente vai torcer muito, uma final contra Flamengo ou Racing seria uma final muito difícil também. Não tem nada fácil, futebol muito competitivo, mas a boa notícia é, nós estamos jogando futebol, o Palmeiras está crescendo, o Palmeiras está conseguindo evoluir, o Palmeiras está jogando um ótimo futebol, tem peças, está voltando a se defender bem, então isso é uma coisa que nos dá muitas esperanças. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu hoje é que o São Paulo foi para casa. Fazer o que, né, amigo São Paulinos? É assim mesmo, mas vocês andam meio acostumados, hein? Vamos ser sinceros aí. Amanhã vai ter amigo São Paulo me xingando. Tamo junto, galera, aquele abraço, aqui é o Verdão sempre, um ótimo resto de quinta-feira, excelente sexta. Até amanhã, tamo junto. Grandíssima vitória ontem, ainda dá pra comemorar. Depois a gente começa a pensar no Bahia. Valeu!